A graça e a paz do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Estamos aqui, queridos, mais uma vez para trazer o resumo da nossa revista de jovens, lições bíblicas de jovens. Nós vamos estudar hoje, né? O tema do trimestre é Poder, Cura e Salvação. Então hoje nós vamos estudar a lição de número 6, de 10 de outubro, 10 de novembro, né? 10/11/2019, e o nosso título é Estevão, o primeiro Marte. Então vai ser uma lição muito boa, fica aí conosco até o final, e se você ainda não se inscreveu, aproveita aí, faz a sua inscrição, me ajuda aí a ranquear esse canal, tá? E se já se inscreveu, eu te agradeço, tá bom? E não deixa também de dar o seu like, se você gostar, claro. Dá um toquinho aí no sininho para você receber novos vídeos, compartilhe. Nós estamos aqui com uma única finalidade, que é divulgar a palavra de Deus, tá bom? Então fica aí conosco até o final, nos ajuda aí e você vai receber a palavra do Senhor. Muito importante isso, entendeu? Nós precisamos entregar a palavra de Deus, porque nós temos que aproveitar aí essa oportunidade que nós temos aí na internet. A lição aqui é essa, ó, tá? Estevão, certo? O primeiro Marte, certo? Bem, o nosso texto do dia é: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 6, verso 8. E a síntese é: o Espírito Santo concedeu a Estevão poder para realizar prodígios e sinais entre o povo e a sabedoria para pregar o Evangelho. Muito bom vai ser essa lição, certo? O nosso texto bíblico, depois você vê com calma, né? Na sua Bíblia, se você não tem a revista, texto bíblico da lição é Atos capítulo 6, versículo 8 até o 15, tá bom? Que Deus te abençoe e fica aí conosco aí até o final. Bem, a lição de número 6, ela vai tratar de Estevão, o primeiro Marte, né? O objetivo dessa lição é destacar as qualidades de Estevão, certo? Analisando aí o martírio, né? E como ele foi morto, né? De uma forma honrada e nobre, certo? Estevão, ele se entregou aos inimigos e eles fizeram um apedrejamento com ele, certo? Nós vamos analisar isso aí porque não é fácil. A gente analisando assim, friamente, né? Mas não é fácil aquela situação que Estevão enfrentou. E ele enfrentou de cabeça erguida e com coragem. Isso aí é que, né, que deixa a gente assim, até entusiasmado de ler essa história de Estevão, porque em momento algum ele recuou. Ele seguiu o mesmo exemplo do mestre. Ele foi de cabeça erguida até o fim. Rangia os dentes, tapava os ouvidos, apedrejaram, mas ele estava firme. Certo? É um homem que tinha convicção daquilo que falava. É isso que a gente precisa, ter convicção daquilo que a gente prega, daquilo que a gente ensina. Nós não podemos, no ensinamento, na pregação, na nossa vida, titubear, entendeu? A gente tem que ter convicção daquilo que a gente fala. Igual Estevão, é um grande exemplo para nós, mesmo que custou a vida dele, mas ele foi um homem honrado. Então, nós vamos agora entrar na lição. Bem, vamos aqui entrando na revista, precisamos, né? A gente sabe que o trabalho do púlpito é importante na igreja, né? Onde estão os obreiros, onde sai a ministração da palavra, a oração, o púlpito tem que ser algo valorizado. Mas a gente também precisa valorizar o trabalho nos bastidores, né? É preciso também a igreja saber, como a igreja primitiva, valorizar também a assistência social, a portaria, a limpeza, a cozinha, essas coisas assim, né? Essas atividades, elas são muito importantes para o crescimento do reino, certo? Porque são coisas que acontecem no bastidores da igreja. Então o livro de Atos, ele mostra como Deus, né, ordenou os apóstolos para separar esses irmãos
para exercer essas diferentes funções dentro da igreja, enquanto os apóstolos permaneceriam, né, ministrando a palavra e orando, porque eles se sentiam nessa obrigação, mas eles precisavam de outras pessoas para fazer esses trabalhos. Então eles levantaram 7 diáconos. Não é um trabalho qualquer, é um importante negócio, né? Tem pessoas que têm até vergonha de ser diácono. Pô, eu vou numa igreja, vão me apresentar como diácono. Não tem nada a ver, é uma posição honrosa e honrada. Então, nós não devemos desprezar porque é diácono, é um qualquer, não. Não existe isso, não. Para Deus, não. Pode existir essa separação aí, essa visão no sentido humano. Agora, para Deus, pastor e diácono é a mesma exigência. Pode ver lá na Bíblia, né? Então, nessa lição a gente vai abordar o ministério de um diácono que foi poderosamente usado por Deus, certo? Não é porque você é diácono, você não pode orar, você não pode pregar. Pode, é só ter o dom e ter vontade também, né? Ah, porque tem diácono que fica sentadinho lá, porque ele quer, certo? Ele pode ser ativo na igreja. Isso aí, não estou escalado, mas eu sou diácono. Aonde eu estiver, eu sou um diácono, entendeu? E Jesus foi o maior diácono da igreja. Ele mesmo disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então o diácono é uma pessoa importantíssima, uma peça importante na igreja, certo? Então, com certeza eu faço essa pergunta para você, certo? Eu elaborei essa pergunta assim, quem é o diácono? Né? Quem é o diácono que tem desvalorizado o seu serviço? Então, o diácono, ele tem que valorizar a sua função, certo? Então, o diácono, ele tem que se valorizar, não achar porque ele é diácono, ele é um zero à esquerda, certo? E também, quem é líder tem que valorizar e reconhecer o trabalho do diácono. Então, o trabalho do diácono tem que ser reconhecido, tem que se valorizar o trabalho do diácono, mas o diácono também tem que se valorizar. Não é se valorizar, achar superior, entendeu? É valorizar o seu trabalho, reconhecer que é um trabalho importante na igreja e que ele precisa ser ativo na igreja. Ele não pode ser um acomodado, tudo tem que estar mandando, né? Bem, vamos lá. Então, como era comum na igreja primitiva, né? Então era comum, o número de discípulos ia aumentando, né? Cada vez mais, todo dia, e o trabalho social também foi aumentando. Onde aumenta o número, aumenta os problemas, as dificuldades, tudo vai aumentando junto. A pessoa, vamos orar para Deus multiplicar o número de membros. Lógico que juntamente com os membros, a multiplicação dos membros, vem as bênçãos, mas vem também os problemas, vem as dificuldades, né? Não pensa você que uma igreja de 20, 30 membros vai ser, uma de 300 vai ser igual a uma de 30. Não tem como. Aumenta os problemas também. Vai ter que aumentar o número de obreiros, entendeu? A despesa, tudo aumenta. Espaço, não é fácil, né? Então, aqui a igreja primitiva era comum, né? O número de discípulos ia aumentando cada dia mais. E lógico que aumentou o número de discípulos, aumentou o trabalho social, certo? Então, isso aí levou o quê? A necessidade dos diáconos, para que cuidassem dessa área, enquanto os apóstolos continuariam na oração e no ministério da palavra. E um dos 7 diáconos, né, era Estevão, homem de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, operador de milagre, que devido a isso, né, ele suscitou muita ira aos seus opositores, certo? Que não tinha nada do que ele tinha, que era o Espírito Santo, né? Sendo apedrejado e se tornando o primeiro mártir. Então vamos estudar a história desse homem aqui, entendeu? Esse homem valoroso, né? Ele foi usado dessa forma. Filipe já foi usado de outra maneira lá em Samaria e se tornou um grande evangelista. Uns levam, Deus leva, e outros Deus deixa ficar, né? Isso aí é problema de Deus. Nós somos de Deus e Ele age conosco conforme Ele quer. Nós não podemos ditar para Deus essas coisas, não. Bem, Estevão, homem de Deus, parte 1, né? O diácono Estevão foi um dos escolhidos para cuidar da assistência social da igreja primitiva.
Ele aceitou de bom grado, mas tinha que ser homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, entendeu? Cheio de sabedoria, com um bom testemunho lá fora e dentro da igreja. Então não podia ser qualquer um para ser diácono. Ser diácono pode ser qualquer um. Não é o que a Bíblia ensina, não. Certo? Bem, ele tinha que ter boa reputação, dentro e fora sabedoria. Então a questão também não é ser só temente a Deus. Existe uma coisa que as pessoas acham, não, fulano é temente a Deus. Ele chega todo dia, quietinho na dele, tal. Mas a questão de ser usado já é diferente. Não é só ser temente a Deus. Para ser usado, você tem que se permitir Deus te usar. Porque Estevão foi usado por Deus porque ele deixou Deus usar ele. Porque se ele não deixa Deus usar ele, ele ia ficar lá quietinho na dele. Então, Deus usa cada um de um jeito, mas eu tenho que me permitir que o Senhor me use. Entendeu? Deus não vai me obrigar a fazer nada. Eu tenho que ter disponibilidade. Se eu não tiver disponibilidade, Deus não vai me usar. Se eu não quiser, Deus não me usa. Se eu quiser ser um acomodado dentro da igreja, eu vou ser. Entendeu? Mas se eu me permitir ser usado, Deus vai me usar. Entendeu? Então, quantas pessoas não é usado por Deus porque fica arrumando desculpa? Meu problema é o pastor, meu problema é minha esposa, meu problema é meu esposo, meu problema é meu filho, meu problema é meu emprego, meu problema é minha doença. Tanto problema, tudo desculpa. Entendeu? Então a pessoa não se permite ser usado. Então a questão é essa também. Entendeu? Deus te dá os dons, mas você não quer se mexer, não vai acontecer nada. Entendeu? Tem que fazer a sua parte. Deus faz a dele e a gente faz a nossa. Entendeu? Então, Estevão foi uma bênção para a igreja. Entendeu? E Deus quer que a gente seja uma bênção também. Entendeu? Lembra do Antigo Testamento, Eli, Eliseu, como esses homens foram usados e realizaram milagres, né? E Jesus afirmou que nós também faríamos, né? Até maior do que ele. Estevão foi um exemplo disso. Entendeu? Deus usou os apóstolos, está em Atos 5, versículo 12 a 16. Deus usa, querido. Agora, a gente tem que se permitir. Vamos aqui para a parte 2 da primeira parte. Estevão, sabedoria e autoridade. Parte 2. Estevão era cheio do poder para realizar sinais, mas também ele era dotado de uma sabedoria tremenda, sabedoria divina, né? Ele tinha o dom da sabedoria, né? E diz o texto que alguns judeus helenistas, né? Do grupo de Estevão também era helenista, né? Era um judeu grego, então o Estevão pertencia a esse grupo de judeus helenistas, né? E levantaram-se para debater com ele. Havia também os da sinagoga, chamado libertos. Isso aí eram os escravos, né? Libertos que haviam pertencido aos cidadãos romanos, né? E alexandrinos, e eles eram da sinagoga. Vai tu ver, tudo da sinagoga, tudo ouvia a palavra, né? Mas não temeram de levantar uma calúnia, por inveja, por ciúme, por incapacidade. A gente tem que vigiar muito. A pessoa ouve a palavra todo dia, mas não se converte, né? A Bíblia está dizendo que eles eram também da sinagoga. E daí? Os sacerdotes também eram que crucificaram a Jesus, né? Então eles levantaram uma questão sobre a doutrina da fé cristã. E Estevão, então, respondeu aos seus opositores, ou seja, a Bíblia diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava, entendeu? Jesus falou, olha, você não se preocupe com o que vão falar, não, o que vão falar, porque o espírito, na mesma hora, vai mostrar para vocês o que vocês têm que falar, ele vai dar a palavra, e o que aconteceu com Estevão, né? E isso aí calou os seus opositores que arrumaram um problema com ele. Então, por causa disso, Estevão é acusado, né? De palavra de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. É assim, entendeu? A pior coisa que tem é a calúnia, cara. Quando você não faz uma coisa e a pessoa te acusa, né? Isso aí é triste. Número 3 aqui, Estevão é acusado de palavra de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Vamos ver isso aqui.
Então, apesar de toda a sabedoria e autoridade com que falava, né, de Jesus, os homens de dura servir resistiram. Ele mesmo disse, ó, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Dura cerviz. Ele chamou eles de homens de dura cerviz. Dura cerviz, ó. Gogó não se dobra. Dura cerviz é aquela pessoa que não se dobra. É dura cerviz dele. O pescoço dele não se dobra. Ele não se curva. Ele não se humilha. Tem muita gente de dura cerviz que não se humilha diante de ninguém. E esses homens aqui, eles poderiam até saber que era verdade que Estevão estava falando, mas não se curvaram, não se humilharam, não aceitaram. Entendeu? Então, não satisfeito, né? Eles de resistir àquela palavra daquele homem ungido, cheio do Espírito Santo. Eles sabiam que era Deus que estava falando. A Bíblia diz que eles olharam para ele e viram ele com o rosto de anjo. E sabia que era de Deus. Mas a dura servir não deixou eles se curvar, se humilhar diante da mensagem de Estevão, né? Mas só isso não satisfez. Eles subornaram algumas pessoas. Isso aqui me lembra Jezabel, quando quis tomar aquela horta daquele homem de Deus para dar para o marido dela, o Acabe, né? Então, ela subornou algumas pessoas também para caluniar ele e apedrejaram ele, entendeu? E ficou com a vinha dele. Então, esses homens aqui, eles acusaram Estevão, certo? Que ele estava blasfemando contra Deus e contra Moisés, contra a lei, e arrumaram falsas testemunhas, entendeu? Isso aí são os mesmos endemoniados que levantaram contra Jesus. Está lá em Marcos 14, 56, 58. Contra Paulo, 21, 28. Os personagens são esses aí, gente. Odeiam as coisas de Deus, odeiam a palavra de Deus, são religiosos. A religião é uma desgraça na vida desses homens. O que falta na vida dele? É Jesus, entendeu? É Jesus. Então, muitos cristãos fiéis, ao longo da história, também passaram pela mesma calúnia. Estuda a história da igreja, até os tempos que nós vivemos, você vai ver quantos homens fiéis a Deus, homens e mulheres, eles foram queimados vivos, foram crucificados, foram esfaqueados, foram apedrejados, foram desprezados, maltratados. Sabe por quê? Porque foram fiéis a Deus. E os religiosos sempre mataram eles. Entendeu? Sempre quem matou os fiéis eram os religiosos. E não foi diferente com Estevão. E esse exemplo tem vindo durante toda a história da igreja, entendeu? Quantos foram mortos, né? Injustamente acusados de atos que não cometeram e coisas que não falaram. Ele falou isso, ele nunca falou. Ele fez isso, ele nunca fez, né? Eu pergunto a você, você já foi caluniado? Ou você já caluniou alguém? Muito cuidado, gente, muito cuidado. Número 2 aqui, vamos para a parte 2, né? A manifestação da glória de Deus. Ele trouxe um sermão ali memorável, né? Então, depois de ser acusado injustamente, Estevão profere um dos sermões mais belos, né, de toda a Bíblia. Está lá de capítulo 7 de Atos, versículo 2 a 53, né? É o sermão, ele não visava apenas informação. Ele veio desde Moisés, desde Abraão, ele veio até os tempos dos profetas. Foi um sermão tremendo. Ele mostrou também, sabe o que? Um grande conhecimento da Bíblia. A pessoa acha que porque é diácono, não precisa conhecer a Bíblia, não precisa estudar a Bíblia, não precisa fazer um seminário sério. Entendeu? Ah, sou diácono. E daí, meu filho? Estevão era diácono e mostrou ser um profundo conhecedor da Bíblia. E aí? E além de ser cheio do Espírito Santo. Certo? Então, esse sermão de Estevão, ele não visava apenas trazer informação, certo? Esse sermão, ele também trazia um confronto, entendeu? Tirar os ouvintes da área de conforto, porque a pregação não é só para trazer informação. A pregação e o ensino da palavra é para também incomodar a gente, entendeu? Tirar a gente da área de conforto, fazer a gente se mexer. Talvez a gente está acomodado na nossa área de conforto
e vem a pregação e tira a gente daquela área, incomoda a gente, entendeu? Tira a gente dessa área de conforto. Então, a palavra aqui, ela serviu para isso, entendeu? Isso aí que foi importante, mas não adiantou para eles, entendeu? Infelizmente, você às vezes está cheio do Espírito Santo, traz uma mensagem poderosa que você sente que Deus te usou, aí você vai ver, ninguém te deu valor à mensagem. Não digo nem a você nem a mim, mas a mensagem. Você pensa que aquela mensagem, você é cheio do Espírito Santo, alguém vai se converter, alguém vai sair da área de conforto, alguém vai tomar uma decisão, as pessoas ainda saem falando mal da mensagem. Vai ver um errinho de português, vai ver uma postura tua, eles mudam tudinho o assunto e o centro da mensagem mesmo eles não recebem. Não pensa você que você preparou um bom sermão, está cheio do Espírito Santo, todo mundo vai se converter? Vai não, meu filho. Infelizmente é assim, você sabe disso, né? Bem, número 2 aqui, injustiçado, mas cheio do Espírito Santo. Ele não desanimou, né? Os seus inimigos, ao ouvir o sermão, olha, eles rangeram os dentes, significando ódio, certo? E, veja só, eles rangeram os dentes contra ele, contra Estevão, certo? O que Estevão fez para ele ranger os dentes, gente? Ele contou uma história da Bíblia, né? Eram homens de dura cerviz, que nem eu já falei, está lá no capítulo 7, versículo 54 de Atos. Infelizmente, muitos ainda hoje também não aceitam a mensagem do Evangelho. Não pensa que você vai pregar, todo mundo vai aceitar. Não é não. Certo? Ainda mais se você for um pouquinho, né, bíblico. Certo? Se você trazer uma mensagem light, que não tem nada a ver, o pessoal até te abraça e te beija e diz que foi ótimo. Mas prega a palavra mesmo, prega contra o pecado, dá nome ao pecado, para você ver se as pessoas vão gostar. Não adianta ficar falando pecado, pecado, pecado. Pecado tem que dar nome, entendeu? Bem, então, infelizmente, muitos ainda hoje também não aceitam, né, a mensagem do Evangelho, pois ela vai de encontro ao estilo de vida pecaminoso daqueles que não querem abandonar. Porque quem quer abandonar, quando a palavra vai de encontro ao seu estilo pecaminoso de vida, ele muda. Mas quem não quer mudar, vai se levantar contra, entendeu? Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, entendeu? Ele não aceitando ou não, ele continua pregando, entendeu? Muito bom mesmo, né? Na provação, enfrentando a rejeição, é você ver jovem cheio do Espírito Santo, pregando a palavra, sendo usado por Deus. Estevão era jovem. Então, Deus, ele quer te usar, jovem. Entendeu? Deus quer te usar. Você é jovem, mas não fique esperando casar, fazer faculdade. Você pode começar a ser usado agora. Certo? Nenhuma das tuas atividades na vida secular vai atrapalhar a obra de Deus, não. Você pode ser missionário na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, no teu ônibus, no teu trem, no teu carro, onde você estiver, você pode ser uma bênção na mão de Deus. Entendeu? Porque ser um obreiro é um estilo de vida também. Aonde você estiver, você é útil. Aonde você estiver, você é uma luz brilhando para tirar esse povo das trevas. Entendeu? Bem, 3, da parte 2, visão dos céus abertos. Bem, o cristão cheio do Espírito Santo testemunhará acontecimentos sobrenaturais, porque nós servimos um Deus sobrenatural. Então é lógico que exista o sobrenatural na vida de um obreiro. Não é possível o obreiro tudo que o obreiro faz, qualquer homem natural faz, tem alguma coisa errada. Nós temos que fazer coisa que o homem natural não possa fazer. Estevão fez coisas que o homem natural não faria. E nem faz. Fez milagre, fez sinais, pregou com autoridade, com poder. O homem natural não faz isso. Entendeu? Então nós temos que fazer coisa que o homem natural não possa fazer. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Então a nossa caminhada deve ser como de Estevão. Deve acontecer as coisas sobrenaturais. Certo? A cura, o milagre, o batismo com o Espírito Santo, são coisas que a conversão, pessoas salvas, libertas, isso é coisa só para crente que pode fazer isso, sendo luz nas trevas, né? Então, quando ele terminou o sermão, fixou seus olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus à sua direita. Então,
no momento, né, ele viu isso e passou para o povo que estava ouvindo ele, seus inimigos, seus algozes, né? Então, no momento do apedrejamento, o céu se abre para ele. Que honra, né? O próprio Jesus se levanta para receber o seu servo que foi apedrejado, certo? Então, Jesus de pé, Jesus dá as boas-vindas ao seu servo fiel, certo? Isso é que é bênção, entendeu? Maravilha de Deus. Jesus se levanta e viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Jesus assentou-se, tomou a sua posição, mas para receber o seu servo fiel, ele ficou de pé. Entendeu? Olha a honra, certo? Então, a terceira parte aqui, o martírio de Estevão, né? Aqui nesse mundo, como no caso de Estevão, o crente fiel, ele vai enfrentar a fúria dos homens e do diabo. Você enfrenta a fúria dos homens e do diabo. Quando Estevão falou que viu os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus, seus inimigos gritaram com grande voz e taparam os ouvidos, entendeu? Eles não quiseram ouvir a verdade, pois a verdade denuncia a sua pecaminosidade, entendeu? Então, os acusadores, eles não aceitaram a mensagem que poderia mudar a sua vida. Quando eles taparam os ouvidos, eles deixaram de receber a mensagem que traria uma transformação na vida deles e salvaria eles. Eles não iriam para o inferno, mas eles não quiseram ouvir. Muita gente tapa o ouvido também. Não é que ele bota a mão, não, ele não quer ouvir. É como aquela semente que caiu na beira da estrada, que simboliza a pregação do Evangelho. A pessoa ouve, não entende, o diabo vem e rouba, para que as pessoas não sejam salvas. É isso que aconteceu com esses homens, entendeu? Então a mensagem que poderia mudar a vida deles foi rejeitada, né? Está lá em 7:58 de Atos. Então Estevão sofreu o martírio de um profeta no sentido humano, né? Você vê que no sentido humano ele morreu mal pra caramba, mas no sentido divino ele foi um homem muito honrado, entendeu? Porque foi recebido no céu, certo? Então isso aí é que é triste. Segunda parte aqui, um jovem chamado Saulo. Segundo a lei judaica, o criminoso deveria ser despido. Olha que humilhação, entendeu? Para aumentar a humilhação dele. Então as vestes de Estevão foram lançadas perto de um jovem chamado Saulo, aos pés dele. Ele aprovou aquilo. A Bíblia não diz que ele apedrejou, mas ele deu o aval dele, entendeu? Então, isso aí ele guardou na memória. Quando Jesus falou com ele, ele lembrou: Senhor, eu também estava lá aprovando a sua testemunha. Foi Estevão, entendeu? Então, encerrando aqui, a parte importante que eu acho aqui, olha só: perdão nos momentos derradeiros. Ao ser apedrejado, Estevão invoca o Senhor pedindo que receba o seu espírito. A carne ia ser sepultada, apedrejada, mas o espírito volta a Deus, né? O Senhor recebeu Estevão de pé. Bem, ao ser apedrejado, Estevão então invoca ao Senhor pedindo que receba o seu espírito. Ele estava seguindo o exemplo de Jesus para com seus inimigos. De repente, né, a sua oração teve a influência na convicção de Paulo, quando ele falou: Senhor, não impute esses pecados. Ainda pediu o perdão para eles. Eles não sabem o que estava fazendo. Estevão teve esse pensamento. Então, diante dessa situação injusta, terrível, Estevão consegue perdoar. Olha que benção, né? Então, olha só, ele morreu de forma digna de um cristão verdadeiro que morreu sem guardar mágoa, morreu sem guardar ressentimento, morreu sem ira, morreu sem indignação. Aos olhos humanos foi uma humilhação terrível, mas como um cristão, diante da situação dele, ele morreu sem nenhum ódio no coração, entendeu? Sem nenhuma mágoa, certo? Que o perdão, certo? Perdoar quem tem nos ofendido não é fácil. Lembrando que o perdão é uma das características do seguidor de Cristo, né? Jesus falou: quem perdoar é perdoado, quem não perdoa não será perdoado. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte. Se você perdoa, você perdoa. Tem coisa que é difícil, hein? Mas tem que perdoar. É uma decisão também.
E não quer dizer que você vai perdoar, vai ter uma amnésia, né? Uma amnésia, não vai lembrar mais. Você lembra, mas não te faz efeito mais, né? Isso aí que é importante. Então, o perdão é uma das características dos que são seguidores de Cristo, certo? Agora eu pergunto, você consegue perdoar com facilidade? Eu não digo perdoar, a irmã passou por mim e não falou comigo. O fulano passou por mim e não me deu a paz do Senhor. Ninguém falou comigo na igreja. Querido, o fulano falou mal de mim. Querido, não é perdoar essas besteiras não. Isso aí qualquer um perdoa. Entendeu? Se você está enrolado com isso, você tem que crescer mais. Tu está muito menino. Entendeu? Só se alguém te olhou atravessado, você já não perdoa mais, para com isso. Entendeu? Quero ver você perdoar numa situação igual Estevão perdoou aqui, morreu sem nenhuma mágoa, morreu como um verdadeiro cristão. Por isso que Jesus levantou para receber ele. Agora, isso é só virtude de Estevão? Não, nós também podemos. É só a gente querer. É fácil? Não, mas quem se liberta, chega lá, né? Então, encerrando, eles mataram o corpo de Estevão, mas não puderam tocar na sua alma. Jesus falou, não temei aquele que mata o corpo, não pode matar a alma. Mas teme aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. Isso aí a gente tem que temer, né? Mateus 10, 28. Muito cuidado, certo? Estevão não tinha medo da fúria dos seus inimigos. Ele enfrentou. Foi um homem que perdoou, morreu sem mágoa, mas era corajoso. Ele enfrentou tudo até o fim. Então, querido, nós temos aí um exemplo de um jovem que foi um exemplo para nós. Então, que Deus te abençoe, meu jovem. Guarda essa lição no teu coração. Siga o exemplo desse jovem Estevão, que foi um dos diáconos proeminentes da igreja primitiva e foi o primeiro mártir. Ele foi honrado como o primeiro mártir da igreja primitiva. Tá bom? Que Deus te abençoe. E se quiser, se inscreva no meu canal, vou ficar muito feliz contigo, tá bom? Ora por nós, Deus te abençoe, tá bom? Até a próxima.